Se você quer entender como a reforma tributária está acontecendo agora em janeiro de 2026, esse é o episódio certo. Conversei com Robson Lima, gerente estratégico de reforma tributária no Serpro. Olá, bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Blutex, Grupo LPJ, KT Group e MidSafe, que é especialista em compliance tributário, unindo tecnologia, inteligência para transformar a vida das empresas. Nosso tema hoje é reforma tributária, né? Que apesar de ser o tema que eu mais atuo no meu dia a dia, a gente aqui fala até razoavelmente pouco do tema. Nós vamos falar da reforma tributária do consumo, especificamente da CBS, decisões, tecnologia e o que tem mudado desde janeiro, que é o mês que nós estamos, né? Esse episódio está sendo gravado dia 20 e vai ser sendo disponibilizado dia 27 de janeiro. Então, tudo que a gente está falando aqui é o que está acabando de acontecer. E para a gente trazer esse cenário atualizado e uma visão de futuro, eu recebo Robson Lima, que é Strategic Project Manager no Serpro, gerente nacional do projeto da reforma tributária do consumo. Robson, muito bem-vindo. Bom dia, Adriano. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você e trazer esclarecimento para o público. Eu trabalho no Serpro já há 36 anos e tenho a honra aí de conduzir o projeto nacional da reforma tributária, a Plataforma Nacional de Consumo para a CBS. Muito bom. Agradeço a gentileza, porque como a gente está aqui do meio para o final de janeiro, vocês estão lá com certeza com as máquinas, né, a todo vapor daquilo que está iniciado, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, eu queria que você comentasse primeiro, para a gente começar aqui, você atuou com nota fiscal eletrônica há uns 15, 20 anos atrás, Por aí, né? 20 então, anos. uns 20 anos, né? 20 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que mudou daquela época para cá, né? O que aconteceu de mudança e tudo mais, para a gente chegar na reforma tributária e falar um pouco mais disso e da participação do Serpro. Acho que vale você comentar também um pouco o que é o Serpro junto com Receita Federal e CBS, porque também alguns colegas podem não ter clareza, né, do papel do Serpro. Acho que é importante também. Alguns até acham que o Serpro é uma divisão da Receita Federal e a gente sabe, né, que não é exatamente. Então, pode mandar. Vamos lá. Então, vou falar um pouco para o público, então, Zé, a respeito disso, né? Assim, estou no projeto tributário, na administração tributária, há vários anos, né? Desses meus 36 anos de Serpro, praticamente uns 30 e poucos anos, atendendo o principal cliente do Serpro, que é a Receita Federal. O Serpro, ele é uma empresa pública, é do Ministério da Fazenda, ele atende preferencialmente a esplanada dos ministérios, mas atendemos também estados, municípios, e agora 25% da nossa empresa oferece produtos para o mercado privado. 25%? 25%. Então, é privado. Então, assim, já é uma empresa que não depende do orçamento da União. A gente tem orçamento próprio em função dos contratos que a gente assina com os órgãos de governo, e nós temos produtos aí no mercado para poder melhorar os processos das empresas. Vamos dar alguns exemplos desses produtos. Nós temos aí o GovBR, que é o maior portal de usuários do mundo, 180 milhões de usuários. Esse é um serviço do MGI para a população brasileira. A Carteira Nacional de Habilitação, que hoje todos têm no seu celular, isso facilita muito o dia a dia do brasileiro e também dos órgãos de controle. FGTS Digital e entre outros grandes serviços. Por exemplo, você vai abrir uma conta bancária numa fintech, o seu reconhecimento facial utiliza-se de uma API do Serpro. Qualquer uma das fintechs tem a gente como cliente. Vai pegar um Uber para garantir que aquele motorista é o autorizado a estar com aquele carro, há um reconhecimento facial em eventuais viagens e usa esse serviço do Serpro. Agora, voltando à pergunta original. Estou no tributário desde 2006, sim, tive o prazer de ser convidado a liderar o time da nota fiscal eletrônica no Serpro. Aquela época era um momento bem distante do que hoje, né, em termos de tecnologia. A gente estava saindo literalmente do papel e trazendo para o mercado digital, quebrando um paradigma muito grande, mas melhorando todos os processos. Então, o primeiro documento fiscal que foi pioneiro para estarmos aqui hoje com a CBS implantada foi a nota fiscal eletrônica de mercadoria, principalmente as transações B2B, e começamos a entender um pouco a cadeia produtiva. Depois disso, vieram diversos outros documentos fiscais, a nota fiscal de serviço, os SPEDs, as escriturações, o próprio E-Social, todos esses projetos eu tive a honra
de estar à frente do SERPRO, e foi o SERPRO oferecendo esse serviço. Nesse caso, especificamente, da linha Nota Fiscal e SPED, a gente ofereceu serviços prioritariamente para a Receita Federal, mas também suportou serviços de estados e de municípios. Que a nota fiscal eletrônica é criada e mantida pelo ENCAT, mas toda a integração com a Receita Federal e a utilização, porque a Receita Federal tem uma base nacional. Pode dizer que é uma base paralela? Não sei qual termo. É o ambiente nacional oficial das notas fiscais nacional fica no SERPRO. Fica no SERPRO. Isso. Okay. Então, por exemplo, você vai consultar uma nota hoje, o portal nacional da nota fiscal de mercadoria é no ambiente do SERPRO. Você quer verificar se aquela nota é válida com a chave de acesso, está consultando no nosso ambiente, na nossa infraestrutura. Ok. E aí a reforma tributária. Então, há quanto tempo você está envolvido e qual tem sido o seu desafio aí nessa processo? Peregrinação aí, Adriano, a gente começou a tocar outros assuntos. Eu tive o prazer também de criar o produto da biometria, fui fazer um serviço grande aí nos anos de 2020 a 2022 lá no TSE, onde a gente preparou o ambiente biométrico para também ter condições de ter uma base ainda maior de dados biométricos do cidadão e suportar aí o ambiente do GovBR. E aí recebi com muita gratidão da empresa o desafio de comandar a reforma tributária de consumo em outubro de 2023. E aí começou o grande desafio da carreira, minha carreira como pessoa e profissional do SERPRO e também da empresa. A empresa do SERPRO tem 61 anos e esse é falado a quatro cantos por todos os diretores, presidentes e empregados da empresa, que é o principal projeto tecnológico que a gente já construiu em toda a nossa história. Imagina, chega em 23, numa reunião com o secretário da Receita Federal, ele nos desafia dizendo, vamos implantar a reforma tributária em janeiro de 26. Nós tínhamos 2 anos e 3 meses para implantar a reforma e não existia nem lei complementar aprovada. Passamos todo o ano de 2024 fazendo uma preparação desse ambiente e começando a construir software sem ter lei aprovada. Então, baseado no projeto de lei que, se olhar o que estava lá no começo, mudou muito porque virou a Lei Complementar 214. Mas era necessário a gente validar que as nossas teorias arquiteturais de software eram pertinentes e seriam eficientes para aquilo que a gente precisava conduzir. O objetivo principal da reforma tributária é trazer a extinção do crédito tributário, do débito tributário, mais próximo do fato gerador. Isso é o grande desafio. E além disso, extinguir o princípio da cumulatividade de tributos, dar transparência e rastreabilidade para o contribuinte, para o cidadão, para o administrador tributário. Então, sim, diversos desafios envolvidos num projeto muito grande. Nota fiscal eletrônica, a gente lida com 10 bilhões de documentos ano, mas a gente não está ali, vamos dizer assim, interfaceando com todas as empresas ainda. Com a reforma tributária, a gente vai processar anualmente entre 70 e 80 bilhões de documentos fiscais. Só para você ter ideia da grandiosidade disso, o SERPRO, em 61 anos de idade, ele tem aproximadamente 50 petabytes nos seus 2 centros de dados de volumetria. Com a reforma, a gente está estimando que a gente vai crescer 5 petabytes ao ano. Ou seja, em 10 anos, a gente vai precisar de ter o dobro de capacidade de armazenamento e de processamento que a gente tem hoje, só com a reforma tributária. Isso está dentro de uns 2 bilhões de reais estimados para a reforma tributária? Isso é só parte dos investimentos, né? Tem investimento aí, isso é investimento tecnológico, tem investimento em pessoas, a gente contratou mais de 1.000 empregados nos últimos 2 anos. Então, assim, eu falo, e é interessante falar isso, que a gente, uma conjunção de fatores nos permitiu estar aqui. Você imagina, recebe um desafio com bastante incerteza de legislação, precisando de entender o mercado, como é que funciona um IVA, né? O Brasil nunca teve um IVA. A gente foi fazer benchmark com o mercado para entender outros países, tivemos conversas com Itália, México, Finlândia, e fomos conversar com todas as Big Techs, né? Olha, faz sentido isso? Existe solução própria no mercado que nos atenda? E a gente foi a 4 mãos. Esse foi um projeto também interessante que pela primeira vez 100% dentro do projeto, tanto a Receita Federal quanto o SERPRO, a gente participando como parceiros de projeto. A gente executou, arregaçou as mangas juntos, o SERPRO colocou ali aproximadamente 250 profissionais dedicados e a Receita colocou mais 150 auditores fiscais no projeto. Então o patrocínio das duas casas foi muito
muito importante para a gente conseguir construir isso. Mas precisava colocar na bancada, nos laboratórios, testar o que a gente queria fazer. Então, por exemplo, ao contratar esses 1.000 empregados, parte desses empregados vieram com experiência de mercado tributário e se encaixaram nas equipes como uma luva. Então, juntou a experiência de tecnologia que a gente já tinha com a experiência de conhecimento tributário de alguns desses empregados e formamos um time muito importante para poder chegar onde nós chegamos aqui hoje. E aí fala um pouco do hoje aí. Agora em janeiro, o que tem de volume dessas 70, 80 bi de notas que espera-se no ano, não é isso? No ano, isso. Então, assim, em janeiro, o que você tem de números que você pode falar, que aí obviamente que esses números são desse momento da conversa aqui, só para a gente ter uma visão do que está acontecendo já de reforma tributária nesse mês de janeiro. Muito bem. A contribuição sobre bens e serviços, CBS, ela está sendo implantada agora em janeiro, foi implantada no dia 13 de janeiro. E eu fiz uma brincadeira com o meu time, falei assim, nosso projeto é tão importante que o presidente do país foi em nossa casa cortar a fita do sistema no dia 13. Isso foi um orgulho imenso para a gente, a casa estava com bastante autoridade lá, querendo apresentar ali para a sociedade o nosso software. Para chegar neste ponto, desse volumetria que a gente recebeu, a gente teve que fazer uma arquitetura muito capaz de receber esse volume. Então, tem um terceiro fator que eu ainda não citei, que é a nuvem soberana de governo. Explica para nós qual é a diferença de uma nuvem qualquer para esse modelo que vocês fizeram. Nuvem soberana de governo. O que acontece? Nuvens públicas são nuvens que são providas por players de mercado. O que é uma nuvem? Basicamente, hardware e software. Comprou equipamento, instalou no centro de dados, colocou o software que vai gerenciar os ambientes, que a gente chama de máquina virtual, são computadores virtuais para poder prover serviços que garantam disponibilidade e elasticidade. Isso é uma nuvem. Que pode estar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então, o primeiro requisito é exatamente esse. Pode estar em qualquer lugar do mundo e ele é gerenciado pelo seu fornecedor. Então, por exemplo, se eu compro uma nuvem, um direito de usar nuvem de um fornecedor A, B ou C, eu não tenho certeza em que lugar geográfico o meu dado está. Eu sei que ele está disponível na rede, que a gestão dessa informação é feita por esse parceiro. Por isso que ela é batizada de nuvem pública. E aí o que o CERP pensou? Cara, nós vamos lidar com dados tributários do país, dados que gerenciam a economia nacional. A gente vai entender ali informações que a gente precisa ali, não são necessariamente dados sensíveis, mas é importante esse dado e alguns dados sigilosos que precisariam ser bem cuidados. E aí o CERP resolveu fazer uma especificação um pouco mais audaciosa de nuvem. Nós temos 2 centros de dados, um em Brasília e um em São Paulo, e temos um outro centro de dados, onde parte do prédio é nosso também, em Brasília. Então, o que a gente fez? Cara, vamos implantar a nuvem dentro do nosso ambiente. Vamos ter a gestão sobre esse ambiente. Então, nós adquirimos, na primeira fase do projeto ainda, a gente vai fazer essa aquisição de mais equipamentos ao longo dos próximos 5 anos. Uhum. A primeira fase foram 50 toneladas de equipamentos que chegaram. Em 3 meses, a gente comprou em junho e em outubro já estava instalando no CERP. Então, o parceiro que a gente usou foi um parceiro fundamental para garantir os compromissos de aquisição. Fabricou o hardware, botou no navio, entregou no CERP e configurou em 3 meses. Então, temos ali o ambiente dentro do nosso centro de dados. Ele não tem conectividade de gestão. O parceiro nos vendeu os equipamentos e o know-how. E aí eles não acessam o nosso ambiente. Quem acessa o ambiente, quem gere os dados são os próprios empregados do CERP e da Receita Federal. Por isso que ela é soberana. Eu não tenho... As nuvens públicas, as empresas que provêem nuvem pública, elas mantêm um acesso de gestão em cima. Então, a atualização de pacotes de hardware, de software, eles é que fazem. No nosso caso, não. Eles nos encaminham os pacotes e nós é que instalamos em nosso ambiente. Então, não existe acesso externo ao nosso ambiente de nuvem. Então, por isso que é chamado de nuvem soberana de governo. Tirando os Estados Unidos, é óbvio, né? E a própria China, nós somos o primeiro país que vai ter que uma empresa pública tenha a sua nuvem soberana de governo. E aí, essa infraestrutura nos exigiu criar uma arquitetura muito mais complexa. Então, o primeiro sistema que o CERP constrói e produz, totalmente orientado a evento e orientado à nuvem. Então, os sistemas são desacoplados. Há sempre aquela insegurança do cidadão, fala assim, poxa, esse sistema, ele suporta essa demanda? A gente desenhou de maneira que os sistemas não são dependentes entre si, são independentes. Então, o sistema nunca 100% vai parar. Cada um cuida da sua fila de processamento. Isso se fez
muito lógico e eficiente. Quando a gente foi abrir agora, dia 13, poucos dias aí, nós estamos agora no dia 20, uma semana de processamento, nós já temos 2 bilhões de documentos processados. Desses 2 bilhões de documentos processados, nós já temos 600 mil empresas, aproximadamente. Então, esse número está aumentando todos os dias. Sim, claro. Aderentes ao IVA. Ou seja, o que significa aderentes ao IVA? Elas têm destacado no seu documento fiscal o IBS e o CBS. Por que eu falo documento fiscal? Porque não é só a nota. Nós já temos 8 tipos de documentos fiscais já com o IBS e o CBS destacado dentro do nosso ambiente. Temos ali nota fiscal de mercadoria, nota fiscal de serviço, conhecimento de transporte eletrônica, notas de passagem aérea, notas de energia, notas de comunicação. Então, assim, nota fiscal de serviço, então, diversos documentos já estão as empresas já estão se adaptando e nós já temos uma parcela, vamos dizer assim, de 20% das empresas alvo adaptadas. Se você considerar que o nosso limite de aceitar essa flexibilidade de documentos adaptados e não é até abril, e uma primeira semana só de processamento, eu classifico isso com um avanço muito positivo de já termos 20% de empresas adaptadas. Deixa eu só fazer uns complementos aqui para a nossa audiência. Primeiro, para quem não tem o conhecimento da reforma tributária, a gente tem um dos primeiros podcasts, a gente conversou com a Rita Elisa da FIENG, eu recomendo, depois a gente vai deixar aqui fácil para vocês aqui o link. E 2 pontos que o Robson trouxe que vale a pena eu detalhar um pouco, não muito. Primeiro que, com a reforma tributária, as obrigações acessórias, elas deixam de ser aquele tanto de obrigações acessórias que nós temos hoje. Então elas passam a ser o documento fiscal, e aí nós temos documentos fiscal já existentes e documentos fiscais novos que estão sendo criados agora, como gás, água, via de pedágio. As declarações, que hoje nós temos a DERE como a primeira declaração anunciada, ainda com minuta, mas que vai se tornar obrigatória, e os eventos, que são as notas de débito e crédito. Então, esses 4 tipos de documentos, eles compõem as obrigações acessórias. Com a aprovação do PLP 108, que se tornou a Lei Complementar 227, houve uma alteração na Lei Complementar 214, que criou uma flexibilização onde o contribuinte, se durante o ano de 2026, que já é um ano estatístico, ele não prestar as informações, como o Robson comentou, de CBS e IBS, ou ele prestar incorretamente, se autuado, ele tem 60 dias para resolver isso. Se ele resolver, ele não terá autuação. Isso vale até 31 de dezembro e é uma flexibilização para quem tem alguma dificuldade para cumprir. Não é um convite para deixar para depois. Em paralelo a isso, por ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, foi criada uma flexibilização de obrigatoriedade eletrônica dos campos. Então, na hora de fazer o documento fiscal, nesse momento, está previsto para que seja 3 meses depois do regulamento. Então, se o regulamento os regulamentos, IBS e CBS, forem aprovados em janeiro, a partir de 1º de maio, as notas que não tiverem CBS e IBS serão rejeitadas. Se não aprovar em janeiro, for para fevereiro, essa rejeição ocorrerá a partir de 1 de junho e assim sucessivamente. São 3 meses completos de flexibilização. De novo, não é um convite para que as empresas usem esse prazo. É mais no sentido de que quem não está totalmente preparado vai se preparando. Até porque o Robson trouxe aqui o exemplo de quantas mil empresas que já estão com as informações lá? 600 mil empresas. 600 mil empresas. Então, o que essas empresas estão fazendo? Elas estão se ajudando, validando, tratando internamente, corrigindo, ajudando as outras empresas, os clientes deles, e ajudando a Receita Federal, o Comitê Gestor, a validar os seus sistemas de apuração assistida e tudo mais, que também, como o Robson comentou, desde o dia 13 de janeiro, já está disponível para qualquer empresa do Brasil acessar a área de produção beta da CBS, onde tem a apuração assistida, versão beta, com as notas fiscais emitidas e recebidas que tenham a CBS lá inclusa. E aí, como o Robson falou, tem lá uns 6 tipos de documentos já, não é isso, Robson? São 7. 7 tipos de documentos já estão lá. Daqui a pouco terão outros, inclusive a nota de água, já saiu a primeira nota em produção, que é um documento novo, né? Então, esse é um exemplo que já pode estar lá.
quer complementar alguma coisa que eu te Aproveitar que você dei uma falou... interrompida para tentar Não, dar acho que uma você deu contextualização um aqui. apanhado bem geral, interessante e importante, né? E aproveitar que você falou de DERI, né? E também do NFSE Via. São produtos e serviços que o CEP está construindo tanto para a Receita Federal quanto para o Comitê Gestor. Então, a DERI, que é a declaração aí de regime específico, né? Que vai ser lançado agora o regulamento ainda no primeiro semestre, vai permitir que principalmente as instituições financeiras, as empresas aí de planos de saúde e de concurso e prognóstico possam prestar suas informações no formato de declaração para os dois fiscos, tanto a administração tributária nacional e quanto aquela estadual municipal, o que é o comitê gestor, vão receber esses mesmos dados. Então, fiquem atentos que vão surgir vários regulamentos em conjunto também de Receita Federal e Comitê Gestor para definir prazos e layouts desses novos documentos. Além disso, a NFSE Via já foi implantada em dezembro. Ela ainda não está entrando na plataforma porque, por enquanto, ela está só destacando informações de ICMS e de ISS, na verdade, de ISS, que é serviço. E a partir de abril, mais ou menos, desse ano, está previsto que as empresas de pedágio, nas concessionárias, vão prestar a nova versão da NFSE Via e vão ter informações de IBS e CBS. Então, já pode destacar hoje, mas ainda está como opcional. A obrigatoriedade deles também será em abril. Muito bom. Você comentou que a Receita Federal com o SERPRO é que estão desenvolvendo a DERI, assim como foi desenvolvida a Nota Fiscal de Serviços Nacional e a Nota Fiscal de Serviços Via, né, que é para pedágios. Aí eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: a legislação, que é a Lei Complementar 214 de janeiro do ano passado, ela permitiu que a Receita Federal e o Comitê Gestor mantivessem seus sistemas separados, né? E aí, por N motivos, né? Para os contribuintes, isso gerou um pouco de frustração, porque na hora que você lê o artigo, né, ele fala que os sistemas serão unificados. Aí vem uma cláusula, né, ou um parágrafo, ou um inciso lá, que diz que pode continuar separado. Aí eu queria ouvir de você, assim, vocês acreditam que, considerando, porque primeiro é importante a gente falar que, como você trouxe aqui, no final de 23 vocês receberam um desafio de trabalhar, e aí assim como vocês receberam, os estados e os municípios também, nesse pacote todo de IBS e CBS, de trabalhar sistemas de reforma tributária para estarem prontos em janeiro de 26. Então, prazo curto, sem regulamentação. Até hoje a gente não tem ainda o regulamento do IBS e nem o da CBS, então é óbvio que ainda tem pontos a serem regulamentados. Mas olhando para frente e olhando para 32, que é o final da transição, e 33, que começa a fase nova, você acredita que é uma tendência ou ainda é uma dúvida se nós podemos contar com uma plataforma única no curto, médio prazo, ou é uma coisa que depende muito do que vai acontecer nos próximos anos? O que você pode falar como parte desse ambiente, né? Tá. Vamos primeiro só fazer um ajuste na fala inicial em relação, quando você inicia a sua pergunta, você fala que a DERI e a NSF está sendo construída pelo CEP e da Receita Federal. Na verdade, o CEP está sendo o desenvolvedor, mas a especificação, e o CEP vai produzir também esse serviço, mas a especificação de ambos os documentos é tripartite. Ok. Tem participação da Receita Federal, dos estados e municípios, ou seja, o Comitê Gestor e a Receita, esse especificam e define os critérios. Aí aproveitar isso e dizer, gente, apesar de termos hoje duas plataformas, são 15 grupos de trabalhos comuns, onde existem assento de membros da Receita, de estados e municípios, e empresas de tecnologia do Comitê Gestor, empresas de tecnologia, o CEP, da Receita Federal, participando de grupos de trabalho para a gente ter um maior alinhamento e uniformidade possível. Então, por exemplo, a gente discute como é que vai tratar os documentos fiscais, como é que vai ser o processo de recepção desses documentos, a transformação desses dados. A gente, por exemplo, trabalha com o ROC, que é o Registro de Operação de Consumo, que é uma criação nossa para simplificar layout. Eles criaram o IPA, que é informações para apuração, que tem a mesma finalidade. Mesma ideia. Então, sim, existe muita semelhança nas duas plataformas. Por questões específicas de facilidade de ambiente, de com quem está mais fácil de transacionar, a opção foi caminhar, tecnicamente, em termos de produção de serviço, caminhos distintos, mas as conversas existem fortes. Então, assim, destacando, por exemplo, a nota fiscal de mercadoria.
o SERPRO não emite nenhuma nota fiscal de mercadoria. Minto, na verdade. Ele tem uma Cefaz que atende um único estado da federação. Mas a maioria das emissões são feitas pelo Rio Grande do Sul e outros estados autorizadores. Em contrapartida, a Receita Federal e o SERPRO têm a Plataforma Nacional de Nota Fiscal de Serviço, que a gente presta serviço. Então, é natural que determinados documentos fiscais fiquem com A ou com B, até para poder facilitar a logística para o próprio empreendedor. Aí o futuro, estamos sempre conversando, né, com o comitê gestor. Eu acho que assim, com o avanço das nossas soluções, vai ser bem natural, por exemplo, que a gente escolha uma redundância, vou criar um site backup do SERPRO nas empresas de processamento do comitê gestor, ou vou criar um site backup ao contrário do comitê gestor dentro do SERPRO. Então, assim, vamos trabalhar agora com split payment, daqui a pouco a gente vai criar uma plataforma de split payment, isso vai ser feito em conjunto. Então, assim, tem aquelas particularidades muito específicas que tiveram que ser separadas, mas aquilo que tem sido possível fazer em conjunto, a gente tem feito. Por exemplo, o próprio portal consumos.tributos.gov.br, ele é um ambiente que roda no SERPRO, ele permite o controle de acesso via Gov.br, então mais um recado importante, apesar de ser empresa que vão ser objeto nesse primeiro momento da apuração assistida, o acesso ao portal se dá para pessoa física. Então, necessariamente, essa pessoa física precisa ser procuradora da empresa para acessar essas informações. E hoje já é possível acessar ali o portal, seja ele para acessar informações de CBS ou de IBS. Então, quando o comitê gestor assim o quiser, vai ser possível que o caminho seja esse único de controle de acesso. A procuração eletrônica, inclusive, a base de dados que a gente está utilizando é a mesma do ECAC, e a gente compartilha essas informações com o comitê gestor. Para você ter ideia, hoje já é compartilhado todo o cadastro de CNPJ e CPF com o comitê gestor. Então, você criou uma infraestrutura onde a gente garante que sempre vai se atualizar o mesmo cadastro. Seja o SERPRO ou seja o comitê gestor, vai só atualizar um cadastro original e essa atualização se refletirá nas bases de dados e mantendo que o mesmo dado atualizado esteja tanto para atender a Receita Federal quanto para atender o comitê gestor. Isso é novo? Isso foi lançado agora dia 25 de dezembro, mais ou menos, ali para 22, por aí, 25 de Natal, né? 22 de dezembro a gente disponibilizou para os estados e municípios. Então, esse cadastro que eu estou utilizando dia 13 de janeiro na apuração de assistidos já está em testes no comitê gestor para ser utilizado por eles na apuração assistida deles também. Ok. O que você comentou do portal, que é o consumo.tributos.gov.br, hoje, ao logar lá, sendo um procurador da empresa, só vai ter acesso à apuração assistida, produção beta da CBS. Porque a apuração assistida do IBS está em projeto piloto, em paralelo. Só para 100 e poucas empresas? Só para 134 empresas. E aí, no momento em que ela estiver disponível, né, em produção, aí o que o Robson está dizendo é que nesse mesmo acesso que a gente está fazendo, eu vou ter a opção lá de entrar na apuração do IBS também. Há a possibilidade do comitê gestor fazer isso. Vamos aguardar. Tá. Está disponível, mas ainda não é uma... Não é uma garantia. Mas assim, a gente já testou integrações, já rodamos serviço dele dentro do nosso portal em ambiente de teste. É possível. Vamos avaliar o que vai evoluir do lado do comitê gestor para ver se eles vão permanecer no mesmo portal. Ok. Porque hoje, no ambiente de testes, a gente faz o login através da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, que utiliza o GovBR por trás, né? É assim que a gente conecta no ambiente piloto do IBS. Robson, nesse ambiente, e aí de nuvem soberana, o que a gente tem de ganho de segurança pensando no contribuinte, né? Porque tem muita empresa que tem uma preocupação geral com dados fora da empresa, né? E aí já tem muitas comprovações de que o maior problema dos vazamentos estão de dentro para dentro, né? E não de dentro para fora. Mas assim, o que muda quando você compara a arquitetura que vocês criaram agora, que é essa arquitetura de nuvem soberana, ela é só para a reforma tributária? Ou, nesse momento, sim, os demais serviços continuam no modelo que já são hoje, certo? Nós já temos alguns serviços entrando também para a nuvem soberana, mas a principal é a reforma tributária. E é uma tendência que você leve tudo para, assim como, não necessariamente. Ambientes, o que acontece? Falando de segurança, né, Adriano? O que acontece? O principal guardião de segurança da informação é o usuário. Ele precisa saber guardar a sua senha. Então, vazamento de dados, do SERPRO, em 61 anos de história, nunca aconteceu.
Agora, se você não coloca lá um duplo fator de autenticação, Que não, é opcional para o usuário, né? se você não protege sua senha, se você empresta uma sua senha para determinada pessoa, aí começa aí o risco de vazamento de informação. A procuração eletrônica é mais um elemento importante que nos dá a garantia de quem fez aquele acesso. Então, por exemplo, empresa, você quer dar procuração para alguém, tenha o cuidado de quem você está dando essa procuração, porque dependendo do uso, pode ser um uso não autorizado, apesar de ter sido procurador de vocês. Então, assim, a nuvem soberana tira um fator essencial no negócio. Porque imagina, quem está produzindo o projeto é uma empresa pública brasileira que presta serviço para órgãos públicos. Não tem um terceiro elemento aí nessa história acessando, gerindo e dando manutenção nesse espaço. Então, quer queira, quer não, isso traz mais segurança e brinda um pouco mais a informação que está ali guardada. Reduz o risco. Outra coisa que a gente investe vazamento. muito forte, além do controle de acesso, é da rastreabilidade. Por isso a importância desse controle de acesso via GovBR e também do controle das procurações, porque a gente consegue fazer uma trilha de auditoria e saber quem acessou o quê. E isso fica disponível tanto para os órgãos que nos contratam e também, de contrapartida, claro, um órgão de controle, um órgão de judiciário que precisa usar de uma informação, a gente vai ter como oferecer toda a história de acesso daquele dado. Uhum. Então é importante as empresas e os profissionais terem consciência de que o duplo fator ele é opcional, então enquanto você não optar, você está correndo um risco maior do que quem optou, e ao invés de compartilhar aí certificados e senhas, o ideal é dar a procuração e com a procuração cada um fazendo o seu acesso, né? Isso ajuda do lado do que está no nosso poder enquanto usuário, né? De ter um processo mais seguro, né? E, Robson, a gente, ao longo do ano passado, pelo menos, teve algumas dificuldades com o ECAC em alguns momentos. Uhum. O que tem hoje de diferente, e como vocês estão fazendo um plano futuro com escalabilidade e tudo mais, vocês conseguiram pensar em algo para evitar esse tipo de situação, que eu não sei nem se já está resolvido hoje totalmente, mas em alguns momentos do ano passado, né, a gente teve alguma dificuldade ali com o ECAC, o E-Social, e aí as empresas têm essa preocupação. Pô, com a reforma tributária, o Robson falou que vai operar bilhões de lançamentos por ano, então a Receita vai dar conta disso, o Comitê Gestor vai dar conta disso, então o que você pode dizer para nós, assim, que sim, vai dar conta, né, considerando cenários X? A arquitetura que a gente desenvolveu aqui é totalmente diferente, tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar no ECAC, que é um sistema bem mais antigo, foi concebido para levar o cidadão para o digital, tem aí associado a ele uma arquitetura que foi se evoluindo ao longo de anos, mais de 20 anos que já se tem o ECAC, que ele começou aí. Então, você foi criado com um propósito, e à medida que ele foi ficando um sistema muito necessário para o meio tributário, foi agregando novos serviços, nós temos centenas, se não quase 1 milhar de serviços já debaixo do ECAC, e aí a gente foi fazendo o que a gente chama tecnicamente de ajuste do sistema, adaptações técnicas, que não é o ideal. Ele não nasceu para esse tipo de desempenho, para esse tipo de volume. Então, chega um certo momento que você precisa migrar a tecnologia, que está sendo feito já. Certo. A Receita já começou a lançar aí um novo portal de serviços. Você já deve ter tido notícia no mercado que alguns novos serviços não estão indo mais pelo ECAC. É o mesmo controle de acesso, utiliza-se o GovBR também, mas a gente é uma arquitetura totalmente nova. O Receita atende? Não, chama Portal de Serviços. Tem poucos serviços lá ainda. Então, por exemplo, deve ter uma meia dúzia de 6 ou 10 aí, que estão chegando novos serviços com um formato totalmente diferente. Certo. Um portal inspirado na capacidade de um GovBR da vida, um portal feito para ser múltiplo portal, que vai ter diversos serviços debaixo dele, não dentro apenas de uma única arquitetura. E com essa mesma filosofia, um pouco mais acima ainda, a gente criou a reforma, porque esses dois que eu citei, ainda naquele ambiente tradicional, aquele ambiente on-premise, que você instancia máquinas, você define um limite de processamento de dados dedicado. Por exemplo, esse dado contratado aqui, esse sistema, ele vai ter um throughput de processamento limitado a X máquinas online, com tantos por cento de CPU e de memória em um determinado momento. Na reforma é diferente, totalmente diferente. O que muda ali? Os sistemas não são interligados de maneira dependente. Primeira coisa que eu citei, são sistemas com baixo acoplamento, né,
que nos permite trabalhar com o processo de comunicação por mensageria. A gente utiliza no mercado uma tecnologia chamada Kafka. A função do Kafka é um entregador de mensagem. Ele sabe, por exemplo, que o sistema A já fez o que tinha que fazer e repassou o dado trabalhado para outro sistema usar quando ele puder. Então, o cidadão sempre vai ter a sensação de disponibilidade, porque o dado está sempre trabalhando nos bastidores e não tem nada fora do ar. Por que não está fora do ar? Vamos pensar, então, nos containers que compõem o portal. Ele é uma nuvem, e por ser nuvem, ele é elástico. Ele não está dependendo. Imagina, vamos comparar o ECAC com o E-Social. São dois ambientes fixos limitados a X máquinas. Vamos botar que é 10 máquinas cada um. Se o ECAC precisa de mais recursos, ele não tem onde pegar, porque eu já estou usando minhas 10 máquinas e o E-Social está com as 10 dele. Mesmo que as do E-Social estejam as 10 ociosas. Uma nuvem, eu posso ter 5 sistemas, cada um com 10 máquinas. E o total de máquinas da nuvem são 50. Certo? Vamos supor que o portal da reforma vai utilizar hoje 15 máquinas. E eu tenho lá a apuração assistida usando 30 máquinas. Vamos supor que daqui a pouco a apuração assistida entrou em baixa, ela não precisa de tanto recurso e eu precisei de mais recurso no portal. Isso é dinâmico e é automático. Ele passa a consumir 25 máquinas e a apuração assistida 25. A gente chama de elasticidade. Eu cresço com a disponibilidade do ambiente, não há um limite de máquina que eu tinha. E associado a isso também tem um investimento forte em monitoração, que a gente trabalha com containerização. Então, por exemplo, eu tenho lá 15 sistemas que compõem a plataforma do RTC CBS. E a gente olha a saúde 24/7 de cada um desses sistemas. Então, proativamente, os mecanismos de controle na nuvem, quando o sistema estabelece um nível de uso que não é mais aceitável, antes de chegar a esse ponto, a gente faz a duplicação de serviços que vão rodar o mesmo processo. E aí eu reequilibro, mantendo o mesmo tempo de serviço acordado com o cliente. Então, a tendência que a disponibilidade vai ser muito maior do que a gente tem hoje em sistemas tradicionais. E eu ainda complemento ainda o fato dos acessos robotizados no ECAC prejudicar a vida dos sistemas e no modelo novo já está sendo trabalhado com as APIs, né? API. Então, se você puder falar um pouco das APIs... E a API é sensacional, obrigado pela pergunta. Porque a API, gente, a gente pensou assim... Eu te apertei para depois te ajudar. Você me ajudou bem agora. Foi de propósito. A API foi uma primeira fake news que eu tive que conviver nesses meus 2 anos de projeto. Porque a primeira coisa que surgiu no mercado é que a Receita Federal ia cobrar serviços do cidadão e das empresas para poder processar e entender a reforma tributária. E não, gente. A gente vai oferecer... APIs são sistemas computacionais que conversam sistema a sistema. Não depende de um usuário, pessoa física do outro lado. Só para a gente traduzir um pouco esse termo. Então, a gente vai oferecer APIs gratuitas, aquelas que são essenciais para que qualquer empresa faça o seu dever de casa sem cobrar nada por isso. Então, desde que a empresa faça acessos com parcimônia. Eu brinco muito nas minhas palestras, no meu dia a dia, que ambiente computacional não nasce em árvore. Ele tem custo. Então, quando você disponibiliza um dado gratuito, ele tem um limite de utilização. Então, você, empresário, micro ou médio empresário, pode acessar o seu dado dos últimos 30 dias na apuração assistida 2 vezes ao dia. Então, é um acesso até Isso generoso. É um exemplo. É um exemplo e é uma regra. 2 vezes ao dia, gratuito, você pode usar sem problema nenhum. Você acha que você é uma empresa de um porte maior, quer um acesso com mais frequência, de hora em hora, de meia hora, de 10 minutos, vai ter uma API irmã gêmea que tem custo. Então você vai decidir se você quer ter custo ou não quer ter custo. Mas vai ter sempre uma opção gratuita para poder fazer. Você não precisa ficar fazendo conciliação, se você é uma empresa pequena, vamos dizer assim, tantas vezes ao dia. Você pode gerenciar o uso efetivo daquela API. Então a API permitirá que o seu sistema computacional que gere a sua empresa se integre naturalmente com a Receita Federal de maneira gratuita. E isso economiza custo de mão de obra e dá mais fluidez da informação, tanto de ida quanto de volta. E isso vai ajudar os sistemas a funcionarem melhor também, né? Ô Robson, você falou do split payment. Fala um pouquinho do que vocês estão fazendo, fora o de momento, né, que já está funcionando. O que vocês estão trabalhando de futuro para a reforma tributária? O split payment, né, acho que é o primeiro que a gente pode tocar, que acho que todo mundo tem curiosidade para fazer. Então, antes de chegar nele, vamos falar o que a gente vai fazer em 2026, né? Por exemplo, a produção beta é o nome do ambiente que está hoje funcionando, gente, porque a CBS, ela é obrigatória, 100% obrigatória, a partir de janeiro de 27. O que significa isso? Todas as empresas
que contribuem em relação de consumo, que incide CBS, são obrigados a prestar as informações a partir de 1 de janeiro de 27 e vai ser efetivamente cobrado o tributo correspondente. Então, 26 não tem arrecadação, tá? Mas 27 tem. Então, a gente está preparando a estrada ao longo de 26 dos módulos dos sistemas de pagamento, dos sistemas de devolução, dos sistemas de transferência e ressarcimento, dos sistemas de cashback. Tudo isso a gente está fazendo ao longo de 26. E o carro-chefe na parte de arrecadação é o Split Payment. Já vem sendo discutido com estados, municípios e governo federal e também com as federações de instituições financeiras, que é a FIM, todos os termos desse Split Payment. A proposta é a gente implantar em janeiro de 27 para o segmento B2B, nos arranjos de pagamento, no momento da liquidação financeira, o Split Payment. Então, a gente vai oferecer uma plataforma de governo para servir de elemento de ligação dos arranjos de pagamento. O que são arranjos de pagamento, pessoal? Arranjos de pagamento são aquelas instituições, aquelas empresas que ficam nos bastidores do sistema bancário, fazendo o quê? As liquidações dos pagamentos realizados nos aplicativos dos bancos. Então, você vai lá e paga um boleto, quem efetivamente vai liquidar aquela informação e fazer a transferência, o crédito e o débito de quem de direito, do favorecido, é o arranjo de pagamento. E como que o arranjo de pagamento vai fazer isso online com o Split Payment? E é um online um pouco diferente, tá? As pessoas têm na cabeça que o Split Payment é aquele momento que você está comprando um sapato na loja do shopping, ele vai acontecer exatamente naquele ponto que você fizer o pagamento via um TED ou um Pix ali. Não. É no momento que for feita a liquidação financeira daquele pagamento, que for nos bastidores, sem atrapalhar a fila do caixa, vai ser feita uma análise daquela informação e, por super inteligente, precisa saber se é uma pessoa jurídica, qual é o imposto que vai ser retido com o Split Payment. Como é que é elemento-chave para isso? O crédito tributário. Então, a plataforma de governo vai oferecer um mecanismo de integração para que os arranjos de pagamento possam saber quanto de crédito que aquela empresa que está sendo splitada naquele momento tem de IBS e de CBS, para que com isso o recorte financeiro de tributo seja o mínimo possível, não atrapalhando o fluxo de gasto daquela empresa. Então, nesse sentido, estamos trabalhando na parte tecnológica para garantir que o split seja realmente viável e implantar o split super inteligente. A alternativa a ele teria o split inteligente, que é aquele que é meio que feito offline. E você faz um desconto do imposto cheio e depois que entra na aprovação assistida tem a devolução bancária. Então, são esses termos que a gente está discutindo aí para 2026. Legal. E em 2027, então, como o Robson falou, vai estar disponível opcional facultativo, com alguma regra e critério que vai ser criado, e depois, dali para frente, a expectativa é que tenha uma obrigatoriedade gradual, porque, por enquanto, na legislação está como obrigatório, podendo ser dispensado ou flexibilizado por ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor do IBS. Robson, muito obrigado pela sua gentileza de ter vindo nesse momento em que estão no olho do furacão. Então, é você que nos acompanhou até aqui no José Adriano Talks. O nosso podcast está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. Deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões de temas ou de convidados. O nosso podcast é apoiado por Blutex, Grupo LPJ, KT Group e MidSafe, que é especialista em compliance tributário, unindo tecnologia e inteligência para transformar desafios fiscais em oportunidades. Nosso propósito é simples e poderoso: ajudar as empresas a fazerem o certo com segurança, inovação e eficiência. Muito obrigado e até o próximo episódio.